Olá, pessoal! Isso mesmo, agora que nós já discutimos a concordância e suas possibilidades de realização, que tal consolidar isso fazendo os nossos exercícios? Eu vou inclusive dar uma sugestão para você. Você reparou que em muitos casos aí, quando a gente tem um conteúdo assim forte, como a concordância, o que a gente faz? Olha, eu trabalho numa sequência aí na aula discutindo os elementos, discutindo a teoria com vocês, e em seguida faço uma aula explicando os exercícios. Que tal? Uma sugestão minha. E se você assistiu à minha aula e quiser me dar um pause agora, parar aí e dizer, peraí, eu vou fazer os exercícios primeiro, depois eu vou acompanhar a realização pela aula. Que tal? É uma maneira também, pessoal, é outra maneira, na verdade, de estudar, de estabelecer aí um jeito de fixar melhor o conteúdo, de você saber usar, refletir sobre esse conteúdo, mas saber empregá-lo no seu dia a dia, na sua escrita, na sua leitura depois, né? Quer fazer isso? Então vai lá. É só estar ao alcance do seu mouse, tá? Me pare aí, faça os exercícios e volte para me ouvir, tá bom? Agora que eu acho que você já fez, ou se não fez, você quer me acompanhar discutindo os exercícios, então vamos lá. Vou convidar você para fazer junto comigo aí a aplicação, na verdade, de tudo que nós discutimos na aula de teoria, de explicações sobre a concordância verbal, na aula que nós começamos com as coisas fica brilhenta, lá do Níquel Náusea, e vamos adiante então resolvendo alguns exercícios com a aplicação desses elementos, tá bom? Então vamos lá, convido você a começar aqui a acompanhar comigo. Vamos lá para a tela? Então vamos lá. Nós juntos aqui, canetinha para nós, ok? Então vamos lá. Diz assim aqui, ó, questão 1, tá? Mediante os enunciados linguísticos em evidência, explicite seus conhecimentos acerca da concordância nominal, com vistas a registrar suas impressões. Joinha. O que eu posso fazer aqui? Olha, eu tenho o seguinte, ó. É proibido a entrada de visitantes nesta área do parque e é proibida a entrada de visitantes nesta área do parque. Que tal, pessoal? Volta aqui comigo agora, ó. Se aparecerem essas duas afirmações para você julgar a pertinência em língua portuguesa, em norma padrão, o que é que você me diz? Qual delas está errada? Volta comigo para o texto e você me diz assim, nenhuma das duas, professora, estão as duas corretíssimas. Justamente por quê, pessoal? Porque olha só, o que eu tenho aqui? Na primeira frase eu tenho entrada sozinha, sem determinante, sem artigo para determiná-la, né? Na segunda frase eu tenho a entrada com o determinante, com o artigo definido. Por isso, preciso fazer é proibida e não é proibido como está aqui. Ambas estão, então, corretíssimas. Muito bem, você que disse isso, acertou tranquilamente, tá? Vamos lá agora, questão 2. Partindo do pressuposto de que algumas classes de palavras se caracterizam como invariáveis, o que mesmo, gente? Por exemplo, os advérbios, né? Se classificam como invariáveis, não vão para o plural nem para o feminino. Ótimo. Analise as orações abaixo, optando por atribuir-lhes o termo correspondente. Vamos ver lá. O que é que nós vamos escolher? Dá uma olhada comigo, olha. A garota parece meio ou meia confusa? O que é que você me diz? Isso mesmo, certinho, você que respondeu, meio confusa. Por quê? Ora, porque ela está mais ou menos confusa. Esse meio aí é advérbio e é por isso que nós vamos usá-lo ainda que seja a garota, no feminino, né? Porque ela está mais ou menos confusa, ela não está metade confusa, ok? Muito bem. Agora, comemos meio ou meia pizza durante o rodízio com amigos? Olha lá, é o mesmo exemplo que eu dei para vocês da meias laranjas, né? O que é? Metade. Se é metade da pizza, então é adjetivo, pessoal. Aí vai para o feminino, vai para o plural tranquilamente. Então, comemos meia pizza, metade, ok, adjetivo. E agora aqui, tchan, 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 o nosso amigo bastante ou bastantes. São as reclamações sobre a mudança de itinerário.
Se em lugar de bastante eu tivesse muito, como é que ficaria? São muitas as reclamações sobre a mudança de itinerário. Ora, se com o muito, que pode ser advérbio e pode ser adjetivo, você, sem titubear, sem hesitar, me disse que são muitas as reclamações, então com o bastante vai ser o que mesmo? Isso mesmo. Anote aí, escreva lá comigo. São bastantes, né? A quantidade aí. Número é adjetivo, né? Por hoje já basta, pois estamos bastante ou bastantes cansadas. Vamos trocar pelo muito? Dá uma olhada. Pois estamos muito cansadas. Bom, se com o muito, mesmo raciocínio, gente. Se com o muito, que pode ser adjetivo ou advérbio também, eu deixei no singular, é claro que com o bastante aqui vai para o singular, vai ficar no singular também, né? Estamos bastante cansadas. Muito bem. Última desse exercício. Perdemos bastante ou bastantes chances de demonstrarmos nosso talento. Faz de novo o raciocínio com muito. Perdemos muitas chances e não muito chances, né? Portanto, gente, plural aqui também, o bastante neste caso é adjetivo novamente, tá bom? Muito bem, estamos indo bem, estamos consolidando aí. Aí diz o seguinte, ó, assinale a alternativa que completa corretamente os espaços. Item de concordância, vamos perceber aí o que nós conseguimos, ó. A entrada para o cinema foi caro ou foi cara? Foi cara, né? Por quê? Porque eu estou concordando com entrada. Se eu usasse outra estrutura, outra frase e dissesse assim, ó, olha aqui comigo, o cinema foi caro. Beleza, aí tranquilo. Mas vejam só o que eu fiz. Eu optei por outra estrutura sintática, né? Aqui a estrutura sintática é a entrada do cinema. Quem é o meu núcleo? Entrada. É feminino singular. Então, esquece. É um feminino singular que eu preciso para concordar. Tá bom? Olha comigo de novo a questão, então. Então, obviamente, agora, se eu sei que foi cara, eu já jogo fora a letra A e a letra C. Já fica mais fácil, sobraram 3 aí para eu optar, né? Vamos ver. Aí diz o seguinte, mas o filme e o desenho compensaram. Bom, o filme e o desenho, vejam o que eu tenho aqui, pessoal. Eu não tenho uma alternância, né? Uma alternativa, que ou o filme ou o desenho. São os dois, eu tenho uma somatória aqui, né? Um e outro, ambos. Ambos compensaram, então ambos foram apresentados. Então, peraí, cara e apresentados, já joguei fora a letra B também. Fiquei entre duas, fiquei entre a D e entre a E. Vamos ver, entre a D e a E, né? Compensaram, pois saímos todos, de que jeito? Todos alegres ou todos alegres? Todos alegres, muito bom. Você que completou com letra D, entendeu o espírito da coisa aqui da concordância nominal aparente aí na questão, tá bom? Letrinha D. Agora dá uma olhada, a questão 4 é uma questão de exercício, de escrita, não é só de marcar X não. E nós vamos produzir, vamos lá. Diz assim lá, ó. Tendo em vista algumas peculiaridades, ou seja, particularidades, singularidades, características únicas, né, relacionadas entre o substantivo e o adjetivo, elabore enunciados utilizando-se das expressões quite, obrigado, anexo e incluso. Haha, que bom que apareceu, porque lá nos exemplos eu não tinha falado do quite, né? Não é assim? Olha, na fala, pessoal, é muito comum que a gente ouça as pessoas dizendo o quê? Eu tô quites com ele, não é assim? Paguei meu empréstimo e agora tô quites. Qual o problema aí? Nós usamos o quites tanto para o singular quanto para o plural. Mas, na verdade, é um adjetivo que vai para o singular e vai para o plural. Ele tem singular e tem plural, né? Então, por exemplo, euzinha, eu, primeira pessoa singular, estou quite. Ela, terceira pessoa do singular, está quite.
Agora, eles ou nós estamos quites, tá? Então, o quite vai ter singular para a primeira pessoa ou terceira, enfim, para a pessoa singular, e vai ter plural quando for pessoa plural, tá? Então, tem os dois, certo? Muito bem, voltemos aos outros exemplos. Obrigado. Posso dizer o quê? A menina disse alegremente ao rapaz, obrigada. Ah, concordou aí em número, né? E pessoa, e gênero, claro. Anexo, como é que fica mesmo? Eu disse a você, né? Só se ele for expressão adverbial em anexo, é que ele não vai variar, não vai para o plural, não vai para o feminino. Se for só anexo sozinho, só a palavra, sem a preposição, ele vai para o plural, vai para o feminino, bem tranquilo, né? Anexas estão as escrituras. As escrituras estão anexas, não importa a ordem das palavras. Incluso, então, nem se fala, né? O incluso nem tem a prerrogativa da preposição como tem o anexo, né? Não tem em incluso, de incluso, por incluso, não. É incluso, inclusas, inclusos. Estão inclusos os documentos, as escrituras estão inclusas, né? Vão inclusas as escrituras, então, tranquilo aí. Boa pedida aqui falar do quite, que não havia aparecido, tá bom? Com suas formas plurais e singulares. Questão 5. Considerando a concordância nominal, assinale a frase correta. Ela mesmo confirmou realização do encontro. Foi muito criticado pelos jornais a reedição da obra. Ela ficou meia preocupada com a notícia. Muito obrigada, querido, falou-me emocionada. Anexos, remeto-lhes nossas últimas fotografias. Muito bem, vamos perceber e consolidar o que discutimos na aula de teoria, né, gente? Olha lá. O que eu disse do mesmo e do próprio? Usados como pronomes de reforço, o que eles levam aí, gente? Levam plural e levam feminino. E aqui é um pronome de reforço, né? É ela mesma, é o reforço para dizer, ó, foi ela, elazinha, né? Euzinha que fiz, elazinha que fez. Então, ela mesma aqui vai pro feminino, para concordar, porque é pronome de reforço. Então, ela mesma confirmou. Então, aqui está errada, né? Letra A não posso assinalar. Letra B. Foi muito criticado pelos jornais a reedição da obra. Pessoal, aqui o foi criticado é uma expressão igualzinho é proibido ou é proibida. Portanto, o que eu tenho aqui? Bom, se eu tenho esse artigo aqui antes de reedição, ó, a reedição. Tem o artigo, portanto, gente, foi muito criticada a reedição, tá? Então, cuidado bem especial aí. Ela ficou meia preocupada, e aí pode vir a brincadeira, né? Qual metade, da esquerda ou da direita? Por quê? Porque aqui é para ser advérbio, né, gente? Ela ficou meio preocupada, ela está mais ou menos preocupada, né? Muito obrigada, querido, falou-me emocionada. Por que eu uso obrigada aqui certinho? Ora, porque é ela, ó, emocionada. Se ela ficou emocionada, então é ela feminino, portanto é muito obrigada. Portanto, você assinala letrinha D como correta. E daí vou explicar por que a letra E está errada. Ah, você já matou a charada, né? Anexos, remeto-lhes nossas últimas fotografias. Qual é o problema, gente? Olha a expressão, o sintagma nominal aqui, com que concorda o anexos, né? Com que deve concordar o anexos. Ele está todinho no plural feminino. Nossas últimas fotografias. Como é que eu vou colocar um plural masculino aqui, né? Então, tá errado. Então, letrinha D mesmo para nós, certinha a concordância aí. Tá bom? Muito bem, gente. Sigamos. Olha lá, o CESP, quando faz concursos, pessoal, ele trabalha assim com afirmações de dentro dos textos, né, para fazer as questões, afirmações para a pessoa assinalar como certo e errado. Então, nós vamos observar aqui alguns trechinhos e vamos vendo, né? Ele sempre trabalha, tá certo ou tá errado? Né? Então, vamos ver lá, tá certo ou tá errado? Diz assim, a pesquisa indica ainda que 30% das pessoas no mundo não pensam sobre o cybercrime,
por não acreditarem que poderiam ser vítimas desse tipo de ação, enquanto 21% admitem não tomar quaisquer medidas de segurança quando estão online. A alteração da flexão de plural do pronome quaisquer, que aparece aqui em cima, né, ó, tomar quaisquer medidas, para a forma singular qualquer, acarretaria incorreção gramatical ao texto. Vamos ver. Se eu optasse, em vez de colocar quaisquer aqui, eu colocasse qualquer, veja só, sem fazer outra alteração no texto, eu geraria incorreção gramatical. Será que é verdade? Vamos ver. Não admitem tomar qualquer medida de segurança quando estão online. Verdade. Por quê? Porque eu precisaria tirar aqui o plural do medida, né? O quaisquer está concordando com medidas. Então, acarreta incorreção? Acarreta sim, né? Precisava mexer aí no medida. Dá uma olhadinha aqui na outra, ó. Com ele, ler o mundo tornou-se virtualmente possível, haja vista que sua natureza imaterial o faz ubíquo, ou seja, o faz é como se fosse assim translúcido, né? A flexão de feminino em haja vista, na expressãozinha que apareceu aqui, né? Ó. Se deve-se à concordância com a palavra feminina natureza. Que tal? Ó, pessoal, vou pedir aí, eu já pedi o caderninho, né? Precisamos ter um caderninho para as nossas anotações. Então, você vai anotar agora comigo no seu caderninho, bem grande, colorido, fosforescente, que a expressão haja vista não tem plural e não tem masculino, tá? Não importa com o que ela se combine. Haja vista, sempre feminino singular. Não tem haja vistos os problemas, não tem haja visto o problema, é sempre haja vista, ok? No singular feminino. Então, volte para a questão comigo. Ah, está dizendo o seguinte, ó. A flexão de feminino em haja vista deve-se à concordância com a palavra natureza? Mentira. Haja vista é sempre feminino e acabou-se, tá? Questão número 3, olha lá. Os dados reforçam tendências que vêm causando crescente apreensão às autoridades. A locução vem causando apresenta concordância de número com o seu respectivo sujeito, os dados. Dá uma olhada comigo, pessoal, porque essa aqui é daquelas que podem nos enforcar. Ó, os dados reforçam tendências que vêm causando crescente. Você observa a afirmação aqui embaixo, diz assim, óbvio, ó, lembra que nós conversamos? O vem com chapéuzinho, com acento circunflexo, é terceira pessoa do plural, eles vêm, né? Ou seja, os dados vêm. Tudo certo até aí, não é verdade? Não fosse o fato de que aqui na afirmação, o que nós temos? Os dados reforçam. Reforçam o que? Tendências. As tendências que estão aqui retomadas pelo pronome relativo que, são elas que vêm causando. Puxa vida, então, a minha expressão aqui, a minha locução vem causando, no plural, está corretíssima. Mas o motivo não é porque ela concorda com os dados, e sim porque ela concorda com tendências, com o antecedente do pronome relativo. Então, essa afirmação está errada, anote aí, né? E fique esperto na reflexão sobre a concordância. Outra, vamos lá. De 2006 a 2012, 1,8 milhão de audiências de conciliação foram realizadas. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir milhão por milhões. Outro dia, acho que eu já chamei a atenção de vocês em outra aula, exatamente sobre isso, né? Sobre o milhão e o milhões aí, sobre a ideia do milhar e tal. É justamente, gente, para chamar a atenção novamente. Ó, com milhão, pessoal, só muda para plural a partir do momento que o número antes da vírgula vira 2. Enquanto for 1, 1,8, 1,9999999 é milhão, tá? Não se faz concordância em plural se o número antes da vírgula do milhão for 1. Se for mais de um inteiro, né? Se for 2, aí sim vai para o plural. Se o número for 2, vai para o plural. Senão, não. Então, olhe comigo a questão, como é que fica? Olha lá, isso. Ó,
1,8 milhão de audiências. Aí diz, ó, mantém-se a correção gramatical se nós trocarmos milhão por milhões? Nem pensar, a correção não se mantém, fica errado, tá bom? Então não faça isso. Olha lá, outra, pessoal. Mesmo os rejeitos adequadamente dispostos em aterros sanitários geram problemas, já que ocupam terras que poderiam ser usadas para agricultura, impedem o reaproveitamento de nutrientes pelo solo, contaminam águas subterrâneas, levam à proliferação de animais e insetos transmissores de doenças e exigem um investimento alto. Falando nisso, gente, em lixões e aterros sanitários, né? Vamos aproveitar o conteúdo aqui. Olha, muito discutido em 2014, porque havia se esgotado o prazo em agosto de 2014 para toda e qualquer prefeitura do país trocar seus lixões por aterros sanitários. Mais da metade não conseguiu. A lei fora aprovada em 2010 para passar a vigorar e a multar as prefeituras a partir de agosto de 2014. O que aconteceu? Tramita aí, foi aprovada um adendo de prazo para que eles tenham até 2018. Minha pergunta é, ou minha torcida é, tomara que em 2018 a gente tenha isso bem feitinho, né? Então, uma temática bem boa para você estudar, para você ler a respeito. A mudança dos lixões para aterros sanitários no Brasil, tá? A questão do lixo no Brasil, uma boa pedida aí para temática, para leitura, tá bom? Volta comigo agora para a questão, diz assim. O emprego da flexão de plural nas formas verbais geram, ocupam, impedem, contaminam, levam e exigem, justifica-se pela mesma razão, a concordância com o sujeito apenas explicitado para a primeira delas e subentendido nas demais. Será que é verdade? Vamos ver lá, ó. Os rejeitos, seria o sujeito, né? Os rejeitos geram problemas, eles ocupam terras, eles impedem o reaproveitamento, eles contaminam e eles levam. Muito bem, gente, é isso mesmo, né? A concordância se dá justamente com os rejeitos que estão expressos aqui para a primeira forma verbal, aí para o geram, e para as demais eles estão subentendidos como terceira pessoa plural, aí direitinho, sujeito plural, né? Outra, gente, dá uma olhada lá comigo, diz assim, ó. Além disso, cada uma das ideologias que se fundamentam essas teorias, em que se fundamentam essas teorias políticas e econômicas, constitui uma visão dos fenômenos sociais. Dá uma olhada. Na concordância com cada uma das ideologias, a flexão de plural em fundamentam reforça a ideia de pluralidade de ideologias, mas estaria gramaticalmente correto e textualmente coerente enfatizar cada uma empregando seu referido verbo no singular. Vamos ver lá. Além disso, cada uma das ideologias em que se fundamentam essas teorias. De novo, pessoal, ó, olha aqui comigo. Ficou esperto naquela questão anterior da locução verbal, que o vem vinha no plural por causa de outro trecho e não dos dados? É o mesmo caso que acontece aqui. Raciocine e observa comigo. Olha lá na questão. Ó, diz assim, está dizendo o quê? O fundamentam está no plural porque concorda com ideologias, tá? E está dizendo também que a concordância ficaria gramaticalmente correta se nós puséssemos o fundamenta para concordar com cada uma. Pessoal, até aí está tudo certo, né? É isso mesmo. Nós podemos concordar tanto com ideologias quanto com cada uma. O problema é que a forma verbal fundamentam não está no plural por causa dessa concordância. A forma verbal fundamentam está no plural porque está concordando com o seu sujeito essas teorias. Olha só, veja o que diz aí. Cada uma das ideologias em que se fundamentam essas teorias políticas, ou seja, essas teorias políticas se fundamentam. É só a inversão sintática que está aqui. Puxa vida, hein? E eu quase que caio nessa. Então tem que perceber aí, gente, justamente para não cair em erro bobo, né? Por saber a concordância, dizer, não, tá tudo certo mesmo.
Posso concordar com ideologias ou posso concordar com cada uma. O problema é que a forma verbal não se refere a quem o enunciado quer nos dizer que se refere, tá? Então está errada essa afirmação aí. Outra. Esse ato integra o rol de ações relacionadas à responsabilidade social do tribunal, intensificado a cada gestão. O termo intensificado está no singular porque concorda com o rol. Vamos ver? Ok. O rol intensificado, tranquilo, correto. É o único referente masculino singular, né? Mas estaria também correto se colocado no feminino plural intensificadas. Concordaria com ações. Aqui sim, aqui não tenha medo, né, gente? Tá aqui. É o único antecedente feminino plural com que eu posso concordar. Essa aqui tá certinha. Ok, tranquilo. Agora dá uma olhada aqui, pessoal. Qual das duas orações é correta? Sou um dos cidadãos brasileiros que mais trabalha ou sou um dos cidadãos brasileiros que mais trabalham? Tchan, 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 tchan. Geralmente eu vou fazer o quê, gente? Justamente a concordância aqui com o pronome relativo que retoma o sou, que retoma eu, né? O pronome pessoal no singular. Sou eu que mais trabalha. És tu que deves pensar e querer por mim. José de Alencar, né? Permute o tu por você. Como é que fica? É você que deve pensar. Permute por vós, sois vós que deveis pensar, tá? Fui eu que me atirei aos pés dela. Permute por ele. Foi ele que se atirou. Permute por quem? Foi ele quem se atirou. A ideia aqui, gente, é justamente fazer a concordância. Se eu usar o indefinido aqui, quem, fica na terceira pessoa do singular, né? Se eu usar o pronome relativo, eu retomo o sujeito que está aqui, igual lá no primeiro exercício aí que nós fizemos, né? Me atirei e o verbo vai concordar justamente com a pessoa gramatical aí, com a pessoa que obedece o sujeito mesmo que ele esteja oculto. Beleza, né, pessoal? Trabalhamos muito bem aí com concordância verbal e nominal. Não vá se deixar levar, pessoal, como nós vimos em 2 exercícios bem importantes aí, por concordâncias que sim, estão corretas as análises, mas não é isso que está na frase em que a palavra, em que o verbo, em que a forma verbal, em que a forma nominal aparece, né? Então, para nós aí, exercício bem bonito, bem importante, bem espontâneo. Que tal? Vai lá dar uma olhadinha nos editoriais, nos artigos de opinião dos jornais de hoje e comece a perscrutar, a observar com cuidado, com veemência, com força, as concordâncias, essas relações morfossintáticas que podem ser tão produtivas em língua portuguesa e podem, como vocês viram, nos tirar ou nos dar pontos em avaliações e, mais ainda, ser usadas com pertinência, com cuidado nos nossos textos. Bom trabalho, bons estudos e meu convite de sempre, arrase no Enem.